Bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Por favor, abra sua Bíblia no capítulo 25 do livro de Gênesis. Capítulo 25. Nestes últimos programas estávamos fazendo uma revisão. Voltamos ao capítulo 1 para a introdução, para que os ouvintes que não nos acompanharam desde o início desta série pudessem fazê-lo agora. E tendo feito isso, vamos continuar agora com o capítulo 25, como eu lhes havia prometido. O último capítulo na vida de Abraão, o grande homem de fé. Gênesis, capítulo 25. Mas antes, vamos buscar a Deus em oração. Senhor, muito obrigado por mais esta oportunidade que temos de estudar a Tua Santa Palavra. Obrigado, Pai, pela salvação que temos em Cristo Jesus. Pedimos, Senhor, que neste dia o Senhor possa visitar os idosos, aqueles que estão sozinhos em casa. Senhor, que o Teu amor possa confortar esses corações, para que não se sintam sós. Amado Deus, pedimos também por aqueles que estão doentes, que o Senhor possa tocar na vida de cada um deles. Em especial, pedimos por salvação, que a Tua Palavra possa alcançar corações sedentos para Te conhecer e que hoje haja salvação. Oramos em nome de Jesus. Amém. Bem, este capítulo é uma mistura de várias coisas. Aqui temos o casamento de Abraão na sua velhice e o nascimento de 6 filhos. Depois as bênçãos sobre Isaque. Depois temos a morte de Abraão e os comentários sobre Ismael e a sua descendência. Em seguida, Isaque entra em cena com Rebeca, sua mulher, e o nascimento de gêmeos, Esaú e Jacó. Portanto, nós temos aqui muito material nesse capítulo e vamos estudar um por um. Para mim, este é um capítulo excelente, maravilhoso, rico, bonito e cheio de significado. É maravilhoso ver um homem sinceramente se consagrar ao Senhor com a idade de 75 anos. Isso custou algo dele. Ele deixou sua família e a cultura em que ele foi criado. E 100 anos depois, podemos ver este mesmo homem, cada vez mais forte, andando pela fé com a qual ele havia começado. Esse homem era Abraão. Uma coisa é começar bem e outra é terminar bem. Muitos cristãos começam bem, mas não acabam bem. Param no meio do caminho, no meio da caminhada, assim como os gálatas insensatos. Em Gálatas 5, versículo 7, Paulo diz: corries bem, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? E eu tenho escutado sobre muitos cristãos, alguns deles ministros que se envolveram em algum tipo de pecado, ministros que foram expulsos da congregação, que terminaram sua jornada na terra sem poder continuar servindo a Deus. Amigos, não é dessa forma que eu quero terminar minha vida. Eu gostaria de terminar como um servo do Senhor Jesus, com honras e como um verdadeiro ministro da palavra de Deus. Então eu peço que orem por mim, para que isso aconteça na minha vida. Eu tenho orado por mim mesmo nesse sentido. Abraão foi o tipo de homem que começou bem e terminou bem. É uma boa maneira de terminar a sua jornada aqui na terra. A propósito, se você talvez caiu moral ou espiritualmente, nunca é tarde para voltar à comunhão com Deus e começar de novo. Davi cometeu o pecado de adultério e assassinato, mas confessou, se afastou desses pecados e Deus o perdoou. E Davi também terminou bem. Portanto, se você se afastou de Deus por algum motivo, se você pecou, lembre-se de 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Muito bem. Gênesis 25, versículo 1. Abraão tomou outra mulher, e seu nome era Quetura. Talvez você diga, mas ele já estava velho e casou-se novamente? Sim, ele era velho e tomou Quetura como esposa. Por que não? Possivelmente ele se sentia sozinho com a morte de Sara. Abraão começou a se sentir só, em solidão. Ele era um peregrino, um viajante. Sara havia morrido há 20 anos, mais ou menos, e este homem querido estava sozinho.
Não era errado Abraão se casar porque a mulher dele havia morrido e a morte dissolve o casamento. O divórcio não dissolve, amigo, nem a separação legal. Romanos capítulo 7 mostra claramente que só a morte dissolve o casamento. Bem, eu não dou muita importância ao significado dos nomes na Bíblia, mas deveria, porque os nomes são importantes e foi o Espírito Santo que inspirou o que foi escrito na palavra de Deus. O nome Quetura significa incenso. Outros traduzem como perfume, e parece que Quetura foi uma mulher que perfumou a vida de Abraão. Obviamente, ela devia ser bem mais nova que Abraão, porque ele deu 6 filhos. É interessante observar que ele teve 6 filhos com esta mulher, apesar da sua idade avançada. O versículo 2 diz, e deu-lhe à luz Zinrã, Joksã, Medã, Midian, Gisbaque e Suá. Encontramos apenas 2 desses nomes no decorrer da Bíblia. Talvez Suá tenha sido o pai, depois de muitas gerações, de Bildade ou Suíta, relatado em Jó, capítulo 2, versículo 11. Sabemos também que Midian foi o pai dos midianitas, que eram inimigos de Israel. Leia Juízes, capítulo 6, versículos 1, 2 e 3. Ali você verá uma certa amargura no coração dos midianitas em relação aos filhos de Israel. Bem, aqui temos 6 filhos de Abraão que ele teve na sua velhice. Deveria haver uma divisão entre estes 6 filhos e Isaque. Lembre-se que Deus havia prometido a Abraão que em Isaque seria chamada a sua descendência. Isaque seria o único através do qual viria Cristo, o Messias. Abraão fez o que ele achava que era certo. Ele chamou os seus 6 filhos, que teve com Quetura, e disse, filhos, vocês terão que ir embora. Nós lemos no versículo 6 que ele lhes deu presentes e os enviou para longe do seu filho Isaque. Esses filhos deveriam separar-se da semente prometida, que viria através de Isaque. E depois, no versículo 5, lemos que Abraão deu tudo o que tinha a Isaque. E para os outros filhos, deu-lhes talvez uma quantidade significativa de dinheiro e mandou-os para uma terra distante. Mas a herança espiritual pertencia a Isaque e devia haver separação. Portanto, nestes primeiros 6 versículos, temos o casamento de Abraão na sua velhice, os 6 filhos que teve com Quetura. Talvez vemos Abraão dando bens aos seus 6 filhos, despedindo-se deles e dando tudo o que tinha para Isaque. Isaque estava destinado a receber essa herança. Deus havia prometido, e Deus não poderia deixar de cumprir a sua promessa. No versículo 7 lemos, estes, pois, são os dias dos anos da vida de Abraão, que viveu 175 anos. Depois o versículo 8 diz, e Abraão expirou, morrendo em boa velhice, velho e farto de dias, e foi congregado ao seu povo. Ele morreu em boa velhice. Eu gosto de ouvir isso. Ele era um ancião com muitos anos de vida e morreu em boa velhice. Bem, estes foram os dias que Abraão viveu. Naquela época, Isaque tinha cerca de 75 anos e Jacó e Esaú tinham 15 anos. Jacó e Esaú eram gêmeos. Quando eu morei no sul da Califórnia, há muitos anos atrás, eu conheci alguns vizinhos, 2 em particular. Um já está com o Senhor e o outro ainda vive. Ele é um homem de idade, passou dos 80, e ele é um dos cristãos mais especiais que eu já conheci. Não somos apenas irmãos em Cristo, mas somos amigos, verdadeiros amigos. Nossos corações foram unidos no amor de Cristo e desfrutamos de muita amizade. Este querido irmão é um exemplo vivo, na minha opinião, do versículo 8 de Gênesis 25, boa velhice. Existem muitos homens e mulheres idosos, mas nem todo mundo tem uma boa velhice. Esse meu amigo é um exemplo do que temos aqui na vida de Abraão. Ele é um homem com boa velhice. Essas pessoas conhecem o Senhor Jesus Cristo e dizem, não importa a morte, é a vida que importa. Se você viver corretamente, vai morrer em boa velhice. E assim, Abraão chegou ao fim de sua jornada na terra. Ele viveu bem e morreu bem, como diz a Bíblia, em boa velhice. Os versículos 9 e 10 são muito comoventes. Vamos ler. Isaque e Ismael, seus filhos, sepultaram-no na cova de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, Eteu, que estava em frente de Manre, o campo que Abraão comprara dos filhos de Et. Ali está sepultado Abraão e Sara, sua mulher. Isaque e Ismael estão juntos. Lembre-se que eles haviam sido separados. Ismael nasceu da escrava Agar, mas Isaque nasceu da mulher livre, Sara, e deveriam ser separados.
Mas no funeral de Abraão, Ismael reencontrou Isaque. É bom ver esses dois filhos juntos no túmulo de seu pai. E ali estava Ismael, filho da escrava, que foi obrigado a sair da casa muitos anos atrás. Agora retorna para casa para enterrar o seu pai. Parece que Isaque e Ismael tiveram um bom relacionamento naquele momento. Nós também vemos que Abraão foi enterrado na cova de Macpela. Esse foi o lugar que Abraão comprou. Sara foi sepultada ali. E tenho certeza de que era o desejo de Abraão ser enterrado ao lado de Sara. E esse desejo foi cumprido. Amigo, que possamos ter uma boa velhice. Este é o fim da história de Abraão aqui na terra. E como eu admiro essa história. Como eu admiro a sua vida e o seu final. Ele morreu em boa velhice. Vamos ler o versículo 11 agora. E aconteceu, depois da morte de Abraão, que Deus abençoou a Isaque, seu filho, e habitava Isaque junto ao poço de Beer-Lairoi. Agora aqui não fala muito sobre Isaque, é certo que cavava bem poços. A água era essencial para a vida, tanto para o gado como para os homens. Então vemos aqui Isaque se dedicando a cavar poços. Voltaremos a isso mais tarde. Mas nestes versículos temos algo sobre Ismael. Versículo 12 lemos: Estas, porém, são as gerações de Ismael, filho de Abraão, que a serva de Sara, Agar, egípcia, deu a Abraão. E a partir do versículo 12 ao 28 temos os nomes dos filhos e netos de Ismael. Por que eles são mencionados aqui? Porque Ismael é mencionado antes de Isaque. Isaque é mencionado no versículo 11 e em seguida, no versículo 12, o Espírito Santo dirige Moisés diretamente para os nomes dos filhos e netos de Ismael. Ele era o filho da escrava, ele não receberia a herança. Isaque era o único que deveria receber a herança, então por que mencionar Ismael? Bem, Deus honrou esse menino. Ele era o filho de Abraão, não com Sara, mas com Agar. E Deus os menciona em primeiro, pois não vai mencioná-los mais. Ele vai continuar apenas com Isaque. Alguns dos descendentes de Ismael fundaram o Islã. O grande problema que o cristianismo tem com o Islã, é claro, surgiu dessa relação que Abraão teve com Agar, antes de Isaque ter nascido. Não estou falando contra aqueles que professam o Islã, por favor, não me interpretem mal. As pessoas que Deus ama são as pessoas que eu amo. Cristo morreu por eles também. Deus está tão preocupado com os que professam o islamismo como está com todos na terra. O que estou dizendo é que o sistema do Islã, com a sua própria Bíblia, que não é a palavra de Deus, e o seu próprio ponto de vista sobre a divindade, não tem um ponto de vista bíblico e, portanto, é contrário a tudo que a Bíblia ensina. É o sistema que eu estou falando, não as pessoas. Nós amamos as pessoas e gostaríamos que elas conhecessem a Cristo. Eles precisam ouvir o Evangelho, precisam conhecer a Cristo como seu Salvador. O que me refiro aqui é que o Islã tem sido um grande obstáculo para o avanço da causa de Cristo e do Evangelho. O motivo? O filho nascido de uma escrava com o nome de Ismael. E aqui estão todos estes nomes. E veja o versículo 18. E habitaram desde Avilá até Sur, que está em frente do Egito, como quem vai para a Síria. Egito e a Síria são nações nada amistosas ao cristianismo. Não estou dizendo que não há cristãos lá, nem que todos aqueles que vivem lá são contra os cristãos. Só estou dizendo que eles nunca foram favoráveis à mensagem cristã. Do versículo 19 a 21 lemos: E estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, e era Isaque de idade de 40 anos quando tomou por mulher Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã-Arã, filha de Labão, arameu. Isaque orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. Assim como Sara, Rebeca não podia ter filho, não era fértil. A Bíblia diz que ela era estéril e Isaque fez a coisa certa. Buscou a Deus em oração e Deus recebeu sua oração. E Rebeca concebeu. Sabe, as pessoas não buscam a direção de Deus nesses assuntos hoje em dia. Posso dizer que muitos fazem isso? Geralmente tomam o assunto em suas mãos. Por exemplo, eu ouvi recentemente sobre uma mulher que queria emprestar seu ventre. Ela não era casada e nunca teve filhos, e conhecia uma mulher que queria ter filhos, mas não podia. Então ela iria ter um bebê com o esperma do marido desta mulher e dar para este casal o que eles não podem ter. Bem, eu não posso julgar. Não conheço a mulher e também as suas motivações, por isso eu não posso julgar. Apenas quero dizer que devemos buscar a Deus em relação a este assunto também. Vocês, jovens casais, que não podem ser pais, leiam este texto e tirem uma lição dele. E Isaque orou insistentemente ao Senhor
por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Bem, aqui está um homem de Deus que procurou a direção de Deus a respeito de ter filhos. Deus respondeu sua oração e, novamente, temos uma outra grande lição aqui. Deus é o autor da vida. Deus pode dar ou tirar a fertilidade, e como cristão, eu estou satisfeito em deixar este assunto nas mãos de Deus. Ele é o autor da vida. Ele é quem decide quando que a vida começa e quando deve acabar. Amigo, nosso tempo por hoje acabou, por isso vamos terminar o nosso assunto aqui neste versículo. E continuaremos com o versículo 22 no próximo programa. Que Deus o abençoe e até lá. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.